Então, aqui nós temos a atividade de quinta-feira, do dia 28 de maio. Então, aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre a linguagem verbal, linguagem não verbal e a linguagem mista. Então, o que é a linguagem verbal? É aquela que utiliza palavras ou frases para comunicação, sendo fala ou escrita. Então, por exemplo, quando nós escrevemos uma carta, nós estamos colocando palavras, frases naquela carta que outra pessoa irá ler, ou um bilhete, um texto, uma reportagem, seja escrita, no jornal, ou aquela da televisão. Então, a pessoa está falando, está se comunicando por meio de palavras, de frases. Aqui tem um exemplo, ó. A placa de pare está falando, escrito, a ação que nós temos que tomar, que é para parar. Pare. Aqui tem uma outra placa. Atenção, mantenha o silêncio após as 22 horas. Então, está escrito a ação que nós temos que realizar, certo? Então, palavras ou frases, seja de forma oral ou escrita, por isso é chamado linguagem verbal. Agora, o que é uma linguagem não verbal? Aqui já diz não verbal, não escrita, que não é feita pela fala nem pela escrita, mas sim por imagens ou por gestos que irão indicar as ações. Então, aqui, vocês sabem, tem outra placa, que é a placa de proibido estacionar. Então, olhem, não tem nenhuma frase, nenhuma palavra, mas somente por essa placa, por esse desenho, nós já sabemos qual é a ação que tem que ser realizada. Aqui também tem uma lixeira e esse símbolo nós já conhecemos, ou seja, quer dizer que é uma lixeira para objetos recicláveis, do reciclado. Então, apenas na observação da imagem, nós já conseguimos entender a ação. E a linguagem mista é a linguagem que mistura as duas outras, a verbal e a não verbal. Então, ó, quando tem algo escrito juntamente com a imagem. Aviso, não pise na grama. E aqui tem uma pessoa, com o sinal de proibido pisar na grama. Ou cuidado, cão bravo. E aqui tem, um cãozinho bravo. Então, tem as duas, a verbal e a não verbal, que é a linguagem mista, certo? Então, aqui nós temos duas atividades. Vamos observar. A primeira é para vocês ligarem a imagem com a linguagem correspondente. Então, essa primeira é uma placa de proibido buzinar. Aqui é uma linguagem mista, linguagem não verbal ou linguagem verbal? O que vocês acham? Aqui, aviso, área em manutenção. Mista, não verbal ou verbal? E perigo, não entre. E olha só, tem uma imagem junto. O que vocês acham que é? Qual tipo de linguagem? Vocês vão ligar aonde vocês acham correto, tá bem? A número 2, vocês vão escrever se é linguagem verbal, não verbal ou mista. Então, olha só, masculino e feminino, as plaquinhas de banheiro, geralmente são encontradas nos banheiros. Linguagem verbal, não verbal ou mista. Aqui, proibido o celular. Apenas uma imagem, pessoal? Será que é qual tipo de linguagem? E aqui, higiene e educação. Qual tipo de linguagem? Tá bom? Qualquer dúvida, podem me perguntar.